programa especial Dia dos Namorados em homenagem à senhora Regina Chibani por ter carregado essa cruz por tantos anos e espero que continue carregando essa cruz por mais alguns anos. Muito obrigado, professor. Professor Júnior, por que não surgem novas lideranças na política? Porque existe um fenômeno no Brasil hoje chamado apagão das canetas. Inclusive tem vários artigos a respeito disso. Tem um livro, que é tese de doutorado, um colega nosso de Curitiba, a respeito desse fenômeno, do apagão das canetas. O que acontece? As pessoas de bem hoje se afastam da vida pública com medo de se expor a um punitivismo, a um justiçamento que se faz hoje, e isso veio basicamente no padrão Lava Jato, a partir da Lava Jato, se criou um perfil de investigado em que se nivelou por baixo, ou seja, hoje, um órgão de controle chamado Ministério Público, todo administrador público, em regra, ele é desonesto, ele está praticando alguma ilícito. É o pressuposto. É um pressuposto que todo mundo, de alguma forma, comete algum ilícito na administração pública. E houve uma enxurrada de ações civis públicas, de processos criminais, contra inúmeras pessoas que sabidamente eram inocentes. Inocentes no seguinte sentido, confundia-se meras irregularidades formais com improbidade administrativa. E a ação de improbidade administrativa é muito danosa, ela destrói a vida. Mudou a lei por causa disso. Né? Ela destrói a vida civil da pessoa. Imagina a situação que a pessoa, um funcionário de uma comissão de licitação de uma prefeitura, ele não sabe que foi aberto inquérito civil, de repente ele vai sair comer uma pizza com a família, vai passar o cartão de crédito, o cartão está bloqueado, a conta está bloqueada. Ele nem sabe que tem uma investigação, já teve uma ação civil pública, teve uma liminar e bloqueou todos os seus bens. Isso acontecia, a nova lei agora melhorou um pouco essa condição, põe outros requisitos para se deferir esse tipo de liminar. Mas aconteceu isso aos milhares pelo Brasil afora. E depois até o cidadão provar em quantos casos a pessoa não foi absolvida no final, onde constatou-se que não havia dolo, que não havia dano, era meramente uma regularidade formal. Né? É morto, né? Então isso aconteceu, isso gerou esse fenômeno hoje do chamado apagão das canetas, né? Ou direito administrativo do medo. Hoje as pessoas de bem se afastam da vida pública em razão justamente desse receio de sofrer aí uma ação de improbidade ou um processo crime por meras irregularidades administrativas. Né? Você falou um negócio muito sério. Porque eu vou outras coisas que ele falou, não é sério? Não, eu quero abordar um assunto que é interessante para complementar o que ele falou. Você está aqui na época do Covid. E aí você, equipe médica, falou assim, eu não vou trabalhar por esse plantão mais, porque para mim R$1.200 é pouco, pelo risco que eu estou correndo. O prefeito, por secretário de saúde, não tem onde buscar médico por causa daquele aula, daquela pandemia, ninguém quer. Mas quanto que precisa? Eu preciso de 1.500 para o plantão. Ele faz o quê? Você deixa o cara morrer, ele pega um processo. Se ele assina o contrato e manda fazer, depois de 3 anos, o cara do tribunal está lá puxado, tem bonito lá fora, é para mim que eu mandou aqui 30% do plantão. E vem em cima. Então é isso aí que tira o cara honesto, ou o cara que tem boa intenção, de participar disso. Então é só para corroborar. Sim. Eu acrescentaria mais uma coisa aí. O fato da classe política hoje está totalmente desgastada. Em todas as instâncias, a classe é desgastada. O cara, se ocupar um cargo público, político, partidário, ele já é intitulado como desonesto. Sim. Então, talvez essas Tanto que pessoas... corre até risco de vida porque a população não suporta mais. Né? Então, mas esse não suporta mais, aí eu tenho uma certa dúvida. Por quê? Se a população pensasse assim, ela não tinha elegido um presidente que acabou de sair da cadeia como presidente da República. Infelizmente, ela não pensa assim totalmente. Pelo menos uma boa parte não pensa assim. E eu vou acrescentar mais um negócio, que é um exemplo que eu sempre usei. O político, né, que é quando o mandatário do seu cargo, principalmente ele no cargo executivo, ele tem por obrigação, isso é obrigação, não é que a gente fala que o cara é honesto, nossa, é virtude, não. É obrigação. Se honesto é obrigação, ela passou-se a falar que é uma virtude, face à escassez desse caráter moral, né? E aí o que acontece? Quando você chega para um cidadão comum, simples, humilde,
né, não só humilde, mas com pouca condição, às vezes, financeira. Ele vai lá num caixa de um supermercado, faz uma compra, paga a compra dele, por alguma razão ele pagou em dinheiro. Hoje o cartão está evitando isso, mas ele paga em dinheiro. Por uma razão, o caixa deu lá R$10 a mais para ele. O que a grande maioria faz? Volta lá no caixa e devolve aqueles R$10, ou vai levar os R$10 para casa, vai chegar em casa e falar para você, puxa, ó, levei vantagem hoje, ganhei R$10 na proclamação. Não é vantagem. Então, esse sentimento que infelizmente acontece, é que toma conta da maior parte da população, que não sabe separar o cara que é honesto, que é trabalhador, que pode ser um bom gestor, do cara que infelizmente nem sempre tem esses pré-requisitos para ser um bom gestor. Por quê? Porque se mistura. Porque você faz, de repente outro faz também, tudo bem, deixa ele fazer também, não tem problema. Vou votar nele depois do mesmo jeito. Virou normal. Virou normal. Então aí nós partimos aí, voltamos lá para o início da nossa conversa. O problema é de base. Sim. Ô, Wagner, mas peraí, porque você chega agora em fevereiro, março, aí que tá na Piracema. O cara vai pescar um mandinho para comer. É preso flagrante. O cara tá com 51 milhões no apartamento dele, não deu nada. Hoje é chefe da penitenciária. Então tem coisa que dá para entender. Hoje tem 200 e poucos processos, vai para a STF. Acho que nós temos uma cultura aqui de quem pode mais chorar menos. Não é de hoje, né? Então, mas tem algo acho que é interessante a gente analisar também, Júnior. A democracia é muito recente no nosso país. O Brasil é um país muito novo. Se a gente for no doutorado. Então, se a gente for comparar outras civilizações, com a Europa, não é? Se a gente for comparar o Brasil, tudo é muito novo. Então, nós ainda estamos experimentando. Por que a Europa agora está assustada com uma possível volta da direita no poder? Por que ela está assustada? Uma condição deu a Assembleia da França de o receio. Mas na verdade, Miguel... É isso, porque não está dando alguma coisa dando certo. Você concorda? Quando vem a tendência de mudança, que é mas é assim, né? É cíclico, a gente sabe. Né? Mas aqui eu vejo isso. Nós vamos ter que ainda sofrer muito ainda, para que o povo realmente aprenda que o maior poder que ele tem na mão é o voto. E que, portanto, aquilo tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado. Não é simplesmente chegar por uma mera promessa, por algo, por uma pequena vantagem, ele vai dar um futuro base da educação. Sem dúvida. Você foi vereador aqui em Avaré. Avaré tem 105 mil eleitores. Se votar 40 mil agora na próxima eleição, eu fico contente. mas não vota, não vota. Tá aí uma outra coisa que a gente poderia entrar nessa discussão. A abstenção é triste. Acho que o voto não podia ser obrigatório na condição que a gente tem. Não concordo. Sabe, você ser obrigado a votar, e se você não vota, aí você vai lá e faz uma declaração para o seu tenente, R$1.000, não é. 5, R$7, um negócio absurdo. Castigo Vai votar. Então, deixa o cara livre para não votar. Aí quem que acha que vai votar? Vai votar aquele que realmente pensa um pouco mais, que está analisando as coisas, está vendo o que aquele candidato ele é capaz, tenta analisar a vida pregressa desse candidato, não é? Nossa, não, puxa, o cara realmente tem condições para poder me representar. Devia proibir o mentiroso, é estelionatário, o candidato estelionatário, que já começa a mentir que fez isso, fez isso. Não, você veja bem, a primeira coisa é que foi dito aí, nós somos ainda muito novos na democracia. A lei da ficha limpa, ela já ajudou, que nós discutimos nesses dias passados. Se tivesse a lei da ficha limpa nos Estados Unidos, o Trump não poderia ser candidato. Então, nós temos mais lei. Então, isso daí já é um avanço. Mas por que a ficha limpa tem que ser em segunda instância, ou terceira instância? Tem que ser colegiado. Ah, não, aí eu concordo. Não, mas segunda não. Eu concordo porque daí, é um julgando. Um pode errar ou acertar. Depois vai lá pra cima, são três analisando. Você não vai ser candidato, mano. Oi? Você não vai ser candidato. Só isso. Não, mesmo assim, eu acho que... Como eu não concordo que precisa do trânsito ser julgado para aprender. Eu acho que se fosse o mesmo estilo da ficha limpa, passou por órgão colegiado, pronto. Não é? Então, E os 8% que é absolvido depois no STJ e no STF? sim, mas Os 2 anos, depois foi absolvido. mas a chance de erro é menor do que 1 do que 3. Então, Agora, você é de convívio comigo, então, que o juiz de primeira instância é uma cabeça, mas o STF monocrático não é uma cabeça. não, estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que a primeira instância e o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, quando você vai para recurso, não é uma cabeça. Sim,
o STF não 11, não colegiado, Sim. e tem decisão violenta no país nosso, democrática. Sim, sim. É pior que o de primeira instância. Não vou discutir isso daí. Que eu concordo com você que há diversos abusos aí, não é? Como a liberação da Odebrecht agora, que Mas como você quer que o povo amadureça se ele está vendo um cara que não pode errar já? O exemplo que o STF está dando é muito ruim. Então, É muito ruim. bom, e por que a amadureça nós- está vendo nós- pessoas que ó, são uma democracia plena e antiga? Mas você nunca vai Sabe aonde está a solução? Para começar, na minha opinião, na mudança das atribuições do STF. O STF deveria ser uma corte eminentemente constitucional, não julgar primeira instância, não analisar a delação premiada, nada sem disso. poder. Então, Mas não é se tirar esse poder do STF, ficar só uma corte constitucional, Mas não é esse poder. acaba o desgaste dele, acaba zero o desgaste dele, e sai da mão dele, vai para um outro tribunal, talvez o STJ, não sei, o julgamento de primeira instância daqueles que foram privilegiados, presidente, ministro e assim por diante. O problema hoje é que o STF está exercendo uma função que não é típica dele, que não deveria ser típica no sistema republicano, com um erro na nossa Constituição de 88, onde colocou as atribuições do STF também como corte originária. A emenda 95 tentou modificar isso e piorou. Você é que vai, você é um advogado. Mas deixa eu concluir, Miguel. Então, o que acontece? A mudança vai dar uma arejada no Poder Judiciário, porque o STF não vai mais tomar decisões que vão causar tanto mal-estar como tem causado. Só que está na mão de quem para resolver isso? Do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é covarde. O Congresso Nacional é covarde diante dessas pautas. Mas tem a pressão também, né? Ou vai discutir aqui para mim. Porque o STF nunca vai abrir mão, porque o STF hoje tem todos vocês na mão. Deputados e senadores. A partir do momento que ele passa a ser uma corte constitucional, ele não tem mais ninguém. Você dá aula de direito. Como é que você explica para mim que um aluno seu, vou te perguntar. E aula de direito constitucional ainda. O homem se declara incompetente para jogar o processo que foi contra ele. Mas ele mantém a prisão preventiva decretada. Sim, foi um absurdo. Esse é o mau exemplo que nós estamos falando, Julião. Também, coisa que não dá para entender, cara. Está dando um mau exemplo porque o que acontece? Um juiz de primeiro grau, até um juiz de segundo grau, um desembargador, vai sentir no mesmo direito de decidir dessa forma. Contrariamente, inclusive, à jurisprudência, contrariamente a tudo que se tem a respeito da matéria. Esse exemplo que você deu. Nós temos inúmeros outros. O próprio caso da Odebrecht, o ministro Toffoli, né, anulou parte do processo todo, manteve a delação, mas anulou outra parte do processo, né? Como aparentemente, né, houve uma citação de um ministro nessa delação, eu entendo que esse ministro não poderia participar da votação, do A julgamento. gente não sabia quem eram os ministros, só vocês sabiam que você estava na aula de Não, direito. mas foi por outro motivo. Foi na época do Melo, Celso de Melo. Foi o Celso de Melo? Quem instituiu a TV Justiça e democratizou todas as sessões foi o que aposentou lá o Melo. Não, não é o Celso de Melo, o outro. O do pai do Collor. Parente do Collor. Parente do Collor que passou a televisionar Isso. as discussões. Mas não é todo mundo que Mas não é assistia. por causa da Você televisão, não, é por causa da evidência que eles estão se colocando. Na época ninguém conhecia, você não via. Você não via, por exemplo, o cara que vê você hoje aqui, por exemplo, se você não fosse Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio de Mello há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eles pegavam uma Não mulher tinha. que ela time seu do Palmeiras. não era conhecido, mas Os caras então. falaram o TJ, não fala Os caras o tinham time dele. dele. Mas foi o próprio STF que procurou isso e não consegue agora voltar. Tentaram a camada, não deu. consegue mais. Agora, uma coisa, comecem a perceber o seguinte, que eu não vou falar a matéria inteira, porque eu acho que ela é meio complicado eu falar aqui. Mas só vou dar um fato. Vocês perceberam que o Alexandre Moraes está quieto e está se afastando de holofote, disso, Eu aquilo? não se expõe demais. Sim. Bom, chegando no nosso final, passamos aí a palavra para o Rico Barreto fazer o encerramento. Bom, eu queria só agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo aqui essa tarde, né? Para poder bater esse papo muito interessante, bacana, temas bem oportunos, né? Coisas que estão acontecendo. E espero que a gente tenha conseguido aí levar uma informação útil, né? Para aqueles que nos ouvem e nos assistem, né? Obrigado a todos aí e que tenhamos aí uma ótima tarde, uma excelente noite. Nós que agradecemos. Agora fiquem aí com essa música romântica e a foto do casal do momento. Miguel. Will your eyes still smile from your cheek? Até a próxima. Darling, I will be loving you till
heart could still fall less hard.